Olá, aqui quem fala é a Letícia e eu e o meu grupo, a Luane, a Vitória, o Lucas e a Marina, vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa. O projeto é o monitoramento e mapeamento de populações de jacarés no município de Laguna, em Santa Catarina. Bom, o nosso projeto ele se resume ao estudo da espécie Caiman latirostris, popularmente conhecida como jacaré de papo amarelo. Essa espécie pertence à ordem Crocodilia, família Alligatoridia. Em 1989, ela foi considerada ameaçada em extinção, mas hoje em dia ela está em situação menos preocupante. Na região de Laguna e Santa Catarina, existe escassez de dados sobre a espécie. Dessa forma, a pesquisa propõe o levantamento de dados relacionados à sua ocorrência no município, uma vez que esse animal está sendo avistado em locais inabituais, o que pode gerar riscos à população humana e à própria espécie. A falta de dados cria uma dificuldade no manejo da espécie. Assim, se planeja um mapeamento geográfico a partir de metodologias como trabalho em campo, armadilhas fotográficas e captura, de forma que se possa observar e registrar os hábitos desse animal na região de Laguna. Para a realização do nosso projeto, foram levantados alguns problemas que nos auxiliaram a entender quais pontos deveríamos abordar e quais pontos deveríamos aprofundar as nossas pesquisas. Entre eles está o avistamento do jacaré de papo amarelo em localidades não habituais. Esse avistamento está sendo cada vez mais comum, ou então a população está cada vez mais relatando esses encontros. Eles podem ser encontrados em áreas de praias ou até mesmo em quintais de residências da população. Essa espécie já esteve na lista de espécies ameaçadas de extinção, mas hoje em dia ela se encontra em uma situação menos preocupante. Ela também está sujeita a sofrer impactos por atividades socioeconômicas, sendo elas drenagens de corpos de água, desmatamento e, consequentemente, a perda de habitat, e até mesmo o tráfico de automóveis. Tudo isso por não saber quais são os habitats principais dessa espécie nessa região e também por não poder proteger ela. Ou seja, a escassez de dados é um grande problema, pois a gente não possui informação suficiente para proteger essa espécie e preservar ela nessa região. E a partir desse projeto, se espera o recolhimento de informações por meio de determinadas metodologias. E também se espera que essas informações sejam capazes de nos auxiliar no enfrentamento da nossa problemática. O mapeamento geográfico, que será feito no final do projeto, vai nos auxiliar a entender as principais áreas de vivência dessa espécie e também outras características necessárias. Esse levantamento de dados vai ser muito útil para que a gente consiga preservar essa espécie nessa região e também evitar que ocorra algum acidente ou algum tipo de problema a ela. E, por fim, o projeto também vai nos auxiliar a entender essas aparições em locais inesperados desses animais e também se isso se justifica por algum problema ambiental que está presente na região. O objetivo desse projeto é realizar um mapeamento geográfico da espécie em Laguna a partir de dados coletados através das metodologias. Entre os objetivos específicos estão identificar quantos indivíduos se encontram no ponto de monitoramento, produzir um mapa geográfico das localidades em que os animais estão inseridos, analisar as atividades de reprodução e registrar e caracterizar o tamanho dos indivíduos. Eu vou falar algumas metodologias científicas que nós vamos utilizar para o projeto científico. Como a gente visa coletar dados e informações sobre o jacaré do papo amarelo no município de Laguna, é muito importante obter informações sobre o conhecimento dos moradores locais e dos frequentadores da região, sendo o público-alvo pessoas a partir de 18 anos. Isso para poder fornecer uma base de dados e um levantamento para as próximas metodologias e para os próximos passos que vêm a seguir. O método da entrevista estruturada consiste em perguntas pré-formuladas com base nas hipóteses que serão questionadas aos entrevistados de forma fácil e objetiva. Além disso, todos serão informados da utilidade e do objetivo da pesquisa. Entre as perguntas estão: você é morador de Laguna?
Se não, você frequenta o município regularmente? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Você sabe o que é um jacaré? Você já avistou um jacaré no município de Laguna? Se sim, como descreveria suas características? Você já viu mais de um jacaré? Se sim, você viu os momentos distintos? Os viu em momentos distintos ou juntos? Você já viu os animais mais de uma vez? Se sim, foi no mesmo local? Onde você os avistou? Você tem algum registro fotográfico da aparição desses animais? Qual era o comportamento deles? Quando os avistou, se tratava de um animal de grande, médio ou pequeno porte? Você sabe onde jacarés fazem ninho? E a última pergunta, você sabe o que fazer quando encontrar um animal selvagem? Outra metodologia utilizada será a observação de campo, que consiste em observar locais frequentemente habitados por esses animais, como áreas de refúgio, áreas de repouso, locais de alimentação e reprodução, além de outros possíveis vestígios. Para obter esses dados, serão realizadas saídas de campo uma vez por semana, em pontos específicos decididos após o período de entrevista. E também serão realizados saídas no período matutino, vespertino e noturno. Todo campo precisa ser acompanhado de um GPS, um Global Position System, para que as coordenadas do animal sejam anotadas caso ele seja avistado e assim possa se realizar uma das metodologias mais futuras, que é o mapeamento geográfico. Como complemento da observação de campo, tem a visualização e registro de pegadas, resíduos, trilhas de animais, de locais de repouso, refúgio, como foi falado anteriormente, de ninhos, abrigos, e ainda dá para procurar vestígios de reguditos, fezes, urina, ossos e o que mais for indício da presença do jacaré em um local. Quando essas marcas e esses vestígios forem encontrados, eles serão medidos e fotografados. Oi, gente! Eu vou falar um pouquinho sobre as outras metodologias que a gente vai utilizar para fazer esse projeto. Então, a gente vai fazer o uso das armadilhas fotográficas. E elas são muito vantajosas porque se trata de uma menor interferência na vida do animal e gera registros bem bacanas. Essas câmeras, como mostrado na imagem acima, elas vão ser colocadas em locais de maior aparição de jacarés depois de a gente ter feito as entrevistas com os moradores locais e um levantamento mais aprofundado de dados. Essas câmeras, elas são acionadas por sensores de calor e movimento, então, com as possíveis movimentações dos jacarés, as câmeras vão ser acionadas e vão tirar fotos e filmagens sem a necessidade de ter alguém no local. Com esses registros, vai ser possível realizar a identificação dos animais, como também ver o seu comportamento, a sua alimentação e a sua reprodução. A gente também vai fazer a captura, marcação e devolução dos jacarés. Então, para isso, a gente vai utilizar cambões para imobilizar o animal e fazer o uso de silver tape para fazer a contenção da boca, da abertura da boca, e vendas para cobrir os olhos para deixar eles mais calmos. A marcação vai ser feita através de brincos de plástico sequenciados e esses brincos vão ser fixados em uma das cristas caudais desses animais. A gente também vai medir eles pelo método rosto cloacal e fazer a diferenciação sexual. E essas saídas para fazer a captura e marcação dos jacarés vão acontecer uma vez por semana, variando o local e a hora, e elas vão ser tanto noturnas como diurnas. E por último, a gente vai ter um mapeamento geográfico da espécie. O mapeamento geográfico ele pode ser realizado a partir dos dados obtidos em campo, dos registros de imagem e das coordenadas registradas com o GPS. Em sequência, essas coordenadas vão ser demarcadas em imagens de satélite da área estudada. No final do projeto, depois de analisar os dados, a gente vai escolher um tipo de sistema para fazer a construção do mapa. E esse sistema pode ser um mapa de amplitude, um mapa de esboço, um mapa de pontos, um mapa de contorno ou as cartas cartográficas. Então,
Esse projeto tem a finalidade de coletar dados que são inexistentes sobre a espécie presente na região. E a gente quer fazer isso para gerar conhecimento para a comunidade local e para a população em geral, e também para fazer a preservação ambiental desse animal. Esses dados coletados, posteriormente, eles vão poder ser utilizados para atividades socioeconômicas, ações de preservação ambiental e ações legislativas também. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a revisão bibliográfica. A espécie que predomina em Laguna, que é a que a gente vai abordar no projeto, é o jacaré do papo amarelo. O nome científico dele é Caimã latirostris, que é esse da foto. Ele tem um tamanho médio, aproximadamente de 2 metros, mas pode chegar até 3. As características dele. Os indivíduos jovens tendem a ser verde-oliva, mais escuro, né? E quanto mais eles envelhecem, mais eles escurecem. Eles ficam mais pro preto. A dieta, eles são predadores oportunistas, então tudo que eles encontrarem, eles tentam comer. Quando eles são filhotes, eles tendem a comer insetos, mas aí passam para moluscos. E na fase adulta, eles comem principalmente peixes, mas também podem comer aves e pequenos mamíferos. Enfim, tudo que eles conseguirem predar, eles vão comer. Então, a área de ocorrência da espécie. Como a gente pode ver aí no mapa, eles estão distribuídos na América do Sul. Eles habitam a Mata Atlântica e também o Pantanal. Eles têm preferência por áreas alagadas, como rios, mangues e lagoas. Ele também tolera uma variedade de habitats, né, uma gama de habitats, inclusive áreas antropizadas. Eles se adaptam a isso. E como a laguna tem o complexo lagunar, ambiente de restinga, tem riachos e rios, é um ambiente favorável para eles. E também é por isso que eles aparecem nas praias e em áreas onde tem população, que eles já estão adaptados a isso. Então a reprodução deles ocorre de outubro a fevereiro, a eclosão dos ovos de fevereiro a abril, e como eles são termodependentes, eles usam essas estações do ano, esses meses, porque são mais quentes e aí favorecem eles. A problemática da conservação. Como eles estão em áreas fragmentadas, né, em habitats fragmentados, isso pode ser um problema para a espécie. E também, como eles estão em contato com a população e áreas antropizadas, pode ocorrer que eles estejam em uma área onde tem poluição. Isso pode trazer doenças e complicações para eles. E também pelo fato de estar perto de humanos, né? Eles podem ser caçados ou ser mortos por algum motivo. E também pela perturbação, né? E isso ocorre geralmente porque é uma pressão humana, né? Que tipo, destrói os habitats naturais deles e eles vão para um habitat que não é, que é antropizado.